Ok. Vamos lá novamente. Na primeira parte nós falamos um pouco sobre a família jacobina e a gente percebeu que se a gente conseguir algum bom resultado com os pais, isso já ajudará no lidar com os filhos. Mas não é necessariamente assim também, né? Às vezes a gente participava de curso de criação de filhos, né? Educação de filhos, e o que a gente aprendia é que os mal educados eram os pais. Aí educa os pais educados conseguem educar seus filhos. Nós vamos olhar agora, nosso grande desafio é olhar os filhos de Jacó. Como eu disse, são 13. E eu queria que vocês ficassem tranquilos, porque não vai ser os 13, tá? Mas alguns em especial. Alguns a gente literalmente vai dizer assim, não tem nada a dizer sobre ele, porque a Bíblia também não diz. A gente não vai ficar inventando também, né, gente? Por exemplo, o Azer era feliz, não quer dizer que ele vivia sorrindo, só é o nome dele sem ficava feliz. Abre sua Bíblia em Gênesis 35, os versículos 22 a 26. Está a listinha, a escalação da família do Jacó. Gênesis 35, a partir do verso 22. A parte finalzinha do verso 22, ok? Jacó teve 12 filhos. Aí filhos, entenda-se filhos homens, ok? Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Então só com a Lia ele teve essa pancada de filhos aí, né? Estes são seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. E estes são seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. 12 filhos. A família jacobina, como eu disse para vocês, era uma família bem eclética. Um pai, 4 mães, 13 filhos. A Diná, ela propositalmente está omitida nesse relato aqui, né? É uma questão de uma estrutura patriarcal, onde de fato a mulher acaba não sendo mencionada. Se você tiver um questionamento contra isso, você escute com Jacó, com quem escreveu aqui, não comigo. Não tem nada a ver com essa lista, ok? Não fui eu quem escalei esse time. Mas vamos dar uma olhadinha em alguns filhos do Jacó. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção em alguns deles, tá? E novamente aquele crédito de confiança, que eu estou confiando que o pastor Luiz, se precisar, ele pode dizer, não é verdade, estava lá mesmo, tá? Que eu vou mencionar algumas coisas aqui, eu não vou dizer onde está. Depois, se quiser, você pode pegar no slide e tal, deixo aqui com o Décio, tanto da mensagem primeira como também dessa segunda. Eu tenho o costume de referenciar tudo, mas se eu ficar referenciando aqui, né, pastor, a gente parece leitura de código penal. Jacó então tinha os seus 12 filhos. Nós vamos olhar alguns deles. Alguns a gente vai falar assim, olha, não temos nada a dizer a respeito desse, porque a Bíblia não deu a devida atenção, ou não achou importante. Mas para alguns a Bíblia deu uma atenção, eu vou mencionar histórias, fatos a respeito deles. Os fatos aparecerão na tela, você poderá acompanhar, mas eu vou mencionar aqui, parafraseando às vezes o relato bíblico. Ok? Eu disse logo quando nós começamos que toda família é disfuncional. E a família jacobina é disfuncional ao extremo. E a pergunta que temos é, quão disfuncional é a sua família? Vamos lá, Décio, pode colocar o segundo slide, ok? A pergunta é, quão jacobina é sua família? Agora é a hora de a gente não olhar mais para o casal, né? A gente olhou um pouco para o casal e viu a situação do casal, né? Agora vamos olhar para os filhos, tá bom? Bom, então o texto aí, agora vamos passar para o texto, para a exposição. Pode avançar aí até o nosso amigo Jacó. Ok, para quem não sabe, eu estou misturando aí os personagens do mundo, né,
dos heróis, né? E os X-Men e também os Vingadores. Jacó. Olha o currículo dele. Neto de Abraão, glória a Deus, né? Filho de Isaac e Rebeca, irmão de Esaú, marido de Raquel e Lia, Amásio, de Zilpa e Bila, pai de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Adã, Naftali, Gad, Azer, Issacar, Zebulon, Diná, José e Benjamim. O nome significa usurpador. E este nome foi mudado para Israel, que significa aquele que vence. Bom, Jacó teve uma história, gente. E deixa já de antemão eu colocar para vocês uma questão. Você pode falar o que você quiser do Jacó, tá? Pode dizer que o Jacó era um malandrão, que Jacó era um cara que passou as pessoas para trás. Você pode falar o que você quiser do Jacó e muitas coisas que você fala do Jacó é verdade. Agora tem uma coisa em Jacó que agradou a Deus. Jacó era um homem que queria a bênção de Deus. E eu acho isso admirável em Jacó. Veja bem. É claro que ele usou meios equivocados. Ele usou subterfúgios, ele usou malandragem, miguelagem para conseguir a bênção. Mas tem uma coisa que Deus viu nele, foi desejo de ser abençoado por Deus. Ele buscou a bênção de Deus. E aí Deus deu a bênção para ele, depois de ter dado uma surra nele, lá no Val do Jaboque. Deixou ele mal das pernas para o resto da vida. Falou, agora sim eu vou te abençoar. E a bênção de Deus é, você não vai ser mais quem você era. Porque a grande bênção de Deus é a mudança do nosso caráter. Não tem bênção maior, gente. Não é ovelha, boi, camelo, jumento. A maior bênção de todas é deixar de ser um usurpador, bandido, ladrão e se tornar Israel, príncipe de Deus, homem que vence. Ele apanhou e venceu, né? Interessante, né? E a vida é assim, quando a gente apanha, mas o caráter melhora, a gente vence. Então, às vezes, algumas surras que a gente ganha na vida, a gente acaba vencendo. E Jacó é um exemplo disso. Eu tiro o meu chapéu para o Jacó. Jacó era um cara que tenazmente buscava a bênção de Deus. E recebeu. Só que recebeu da maneira correta, quando Deus quebrantou o coração dele, ele confessou quem ele era. E aí o Senhor disse, não, você não vai ser mais quem você era, você será Israel. O nome de Deus, o nome El, entrou no nome de Jacó. E a partir de então, Jacó nunca mais foi chamado Jacó, e sim Israel. E a partir dali a Bíblia diz que Deus é o Deus de Israel. Israel é o nome que Deus deu a Jacó. Lia. Lia é a filha primogênita de Labão, filho de Betuel, o arameu. Ela não está estrábica não, está bonita, né? É a irmã de Raquel, esposa de Jacó, mãe de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Fértil essa mulher, né? Era um filho atrás do outro. Zilpa. A Zilpa é meio esquentadinha, né? Filha de Labão, o arameu, concubina de Jacó, mãe de Gade e Azer. Ok? Ela era escrava ou serva da Lia. Raquel. Filha de Labão, arameu, concubina de Jacó e mãe de Dan e Naftali. Desculpa, Bila. Eu falei Bila, eu falei Raquel, mas é a Bila aqui, tá? Agora Raquel. O pessoal gostou da Raquel, hein, gente? Olha, caprichei, hein? Filha caçula de Labão, filha de Betuel, arameu, irmã de Lia, esposa de Jacó, mãe de José e Benjamim. Amada por Jacó, teve morte prematura por ocasião do parto do seu segundo filho. Quando nasceu Benjamim, ela morreu. Ela será o assunto da nossa próxima palestra. Ok? Então guarda esse rostinho aí que a gente vai falar dela. Vamos pro primeiro filho, Rubem. Seu nome significa eis um filho. Legal, né? Eis um filho, vem cá. Eis um filho, eis um filho. Ele é o primogênito. Naquela época o primogênito é assim, né? Ô Marcelo, você é o primogênito ou é o André? É o André? Que coisa, hein? Digamos então que o Takeshi é um fazendeiro. Aí na hora de distribuir a propriedade, o André recebe o dobro do que o Marcelo recebe. Esse é o direito de primogenitura, Marcelo. Você demorou. Demorou, a fila andou. Então, o primogênito, ele recebia o dobro de todos os demais. O que vocês acham disso?
Legal, né? Você pega tudo que os outros recebem, dobra e é o do primogênito. Isso é chamada lei da primogenitura. É por isso que o Jacó brigou lá com Esaú e quis tomar com o negócio lá, porque entendeu? 2/3 é dele e 1/3 do irmão. É basicamente isso aí que aconteceu. O Rubem então era o primogênito. E ele deixou de exercer a liderança efetiva da família. Na estrutura deles tribal, na medida em que o filho mais velho vai crescendo e se desenvolvendo, ele vai assumindo funções diretivas. Mas os relatos bíblicos nos dão conta de que ele não tinha uma liderança firme. E como é que a gente sabe disso? Porque teve um cara chamado Simeão, que ele sim, ele assumiu a função que não era dele, era do Rubem. Se você ler a história, você vai perceber que quase todas as decisões erradas que eles tomaram foi o Simeão que tomou. Não foi o Rubem. O Rubem era o tipo de um irmão mais velho, meio frouxo. E aí o irmão seguinte assumiu a função. Este Rubem, ele cometeu um pecado gravíssimo. Ele desonrou seu pai. Ele teve uma fé com Bila. A fé é um romance. Ele literalmente dormiu com a esposa, uma das esposas do pai. Concubina de seu pai. Isso era tão grave que ele foi deserdado. Pensou, gente? O cara perdeu o direito de receber herança dobrada por uma noite de prazer com uma concubina do pai. Complicado, né? Mas foi isso que aconteceu. Perdeu o direito de primogenitura. Quando Jacó foi abençoar os seus filhos, ao abençoar Rubem, ele disse assim: Rubem, impetuoso, subiu à minha cama, não terá herança. Pode ler lá, você vai descobrir que a herança de Rubem, inclusive, foi a primeira a ser tomada quando os assírios começaram a invadir Israel. Primeira tribo a ser evaporada do mapa, Rubem, o que desonrou o leito de seu pai. Começa mal, né? Próximo slide. Na medida que vamos avançando, alguns filhos a gente vai dando uma paradinha e tendo uma reflexão. Queridos, pensando nessa experiência de Rubem, eu acho que a gente precisa perguntar: como temos abordado o assunto sexo em casa? Como é que nossos filhos aprendem sobre sexo? Você, mãe, já conversou sobre sexo com a sua filha? Mas aquela conversa tranquila, sem tabu, sem... Ou você acha que a sua filha acha que você não... Hã? Ela não é inocente, não. Ela sabe que você e seu esposo têm vida sexual ativa. Por que não conversar com a sua filha sobre sexo? Por que deixar que um professor ideologizado ensine sua filha numa cartilha que ensina ela a ter sexo com qualquer um, por exemplo? Por que deixar para o malandrão do filho do indivíduo que se acha o máximo, que o filho dele é o pegador, ensinar para sua filha sobre sexo? Por que não você, irmã? Por que não você sentar com a sua filha e dizer: filha, Deus fez o sexo para a procriação, para também a nossa satisfação pessoal, porém Deus vê isso como de grande importância. O sexo é poderoso e por isso ele precisa de limites, como o fogo na lareira é uma bênção, o fogo na casa é uma desgraça. Por que não ensinar isso para os nossos filhos? Por que não sentar, pai, com o seu filho e dizer assim: filho, você chegou na puberdade. Filho, a questão sexual é assim, 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 assim. Ou até mesmo você contar da sua experiência e dizer assim: filho, eu fiz coisa errada na minha adolescência e juventude. Filho, eu pequei contra Deus, mas eu pedi perdão a Deus, eu queria muito que você não fizesse o que eu fiz, eu me arrependi grandemente. Ter essa abertura, falar sobre sexo. Antes que você descubra que de repente o seu filho é um pervertido, sua filha é uma pervertida, e de repente você tem aquele alarme: ô Jacó, o seu filho mais velho deitou com a sua mulher.
Ninguém falou. Ou será que falou e ele não ouviu? A questão da sexualidade é importante e tem que ser assunto em casa. Não deixe o professor ideologizado ensinar seu filho. Porque quando ele chegar lá e falar assim, não, tá tudo bem, tá valendo, o amor é isso mesmo, ó. Não interessa se é homem com homem, mulher com mulher, com bicho, com gato, com não sei o quê, não sei como pode ser isso, mas eles vão enfiar nesse negócio, gente. E criancinha também, para com isso. É lá na sua casa, não espere que seu pastor fique ensinando isso pro seu filho, querido. Ensina você. O vício de ver pornografia é algo comum em sua casa? Às vezes o pai está lá assistindo uns filmes que não dá para assistir. Ou você fica adiantando o tempo todo, não dá. E aí você está lá. E aí? Seu filho viu, e depois seu filho também está viciado em pornografia? Tem um vídeo interessante do Terry Crew, que é o personagem lá do Julius, de Todos Odeiam o Chris. Ele era um viciado em pornografia. E ele confessa os danos que isso causou na vida dele. Tem um documentário de curto, de uns 7 ou 8 minutos, onde ele confessa e diz assim: eu pedi ajuda, ainda bem que amigos meus me ajudaram, ainda bem que a minha esposa me ajudou. Gente, o vício da pornografia é uma coisa terrível. E nós encontramos muitos jovens viciados em pornografia. E aprenderam com quem? Com os pais. Na nossa época de adolescente e jovem era a revista Playboy. Hoje não tem mais a revista, não sei se tem, tá? Mas está mais fácil no digital. De repente está lá, seu filho está lá, você chega, o que você está fazendo, filho? Não, mãe, fazendo nada não. E tá, gente. Você sabe o que o seu filho está vendo no computador, o que ele está acompanhando? A série lá é 18 anos com uma tarja ainda avisando que 18 pode ser pouco. Seu filho de 12 anos está lá assistindo e um rala e rola, uma gemessão. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E depois fala assim, eu não sei como é que meu filho ficou assim. Ele aprendeu em casa. Porque não houve vigilância em relação a essas coisas, né? Os limites bíblicos da sexualidade humana são conhecidos por todos? Seus filhos sabem quais são os limites que a Bíblia estabelece para a relação sexual saudável? Seu filho sabe que a relação homoafetiva é condenada nas Escrituras? Seu filho sabe que a relação com animais é proibida nas Escrituras? Seu filho sabe que relação extraconjugal é proibida nas Escrituras? Como está a questão da sexualidade do seu filho? Já conversou com ele? Já perguntou para ele? Ele tem abertura para falar para você? Da sua experiência, ausência de experiência? Eu estava numa conferência e aí uma moça veio e falou assim, olha, chegou uma menina, eu estou certo? Já é, que horas são? Oi? É 11h51, né? A gente vai até 12h30, né? E de repente bateu um desespero aqui, eu falei, só tem 10 minutos? Tá. Aí essa mocinha falou assim, um dia eu estava dando um discipulado e tinha uma menina num canto, frustrada, e aí então eu terminei o discipulado e tentei segurá-la, e depois falei para ela, fica um pouquinho e tal, ela ficou, e aí ela falou, eu cheguei para essa menina e falei, o que aconteceu? Aí essa menina falou assim, olha, eu tô com vergonha. Não, pode contar. Ela falou, eu tive uma experiência sexual e foi tão horrível. Uma menininha de 13 anos. Aí a discipuladora abraçou ela e falou assim, antes de você contar a sua experiência, eu contar a minha, porque também foi muito horrível. Aí abriu o coração e disse, olha, foi muito ruim, eu me dei antes da hora, foi muito frustrante, eu me senti usada, abusada, não foi amor, foi exploração sexual. Aí a menininha desandou a chorar e falou, ai tia, foi igualzinho comigo. Choraram juntas. E ela falou, eu vi o Espírito Santo curando o coração ferido daquela menininha de 13 anos, enganada por um filho de um bom pai que não ensinou sexualidade para aquela criatura. E onde é que estava a mãe que não ensinou sexualidade para aquela menina de 13 anos também? Complicado, né? A maldição de Rubem às vezes ronda os nossos lares. Simeão, esse... perigoso.
Ele só liderou um massacre, morreu uns 40 homens só. Coisa básica, viu? O seu filho está envolvido num probleminha, ele matou 40 homens. Tá. Bonzinho esse menino, né? Teve um lance lá com a Diná. A Diná, eu vou falar dela um pouquinho. Ela foi passear lá em Siquém, e aí um príncipe viu ela, achou bonitinha, seduziu ela, teve relações sexuais com ela. E daí então a notícia chegou em casa. A Diná foi passear e apareceu um príncipe encantado. E ela descobriu que não era um príncipe, era um sapo. E ele seduziu ela e tal. Aí o Simeão, tá. Simeão chamou Levi, mais uma patota lá, e falou: vamos fazer o seguinte, vamos dar uma miguelada, falar para esses caras assim, seguinte, vocês querem ser uma família com a gente? Circuncidam, né? E os caras foram lá tudo alegrinhos, circuncidaram. Aí quando eles estavam com dor, com febre, aí eles chegaram, não puderam se defender, Simeão levou os servos e os irmãos dele, matou 40 homens. Matou. Passou o fio da espada. O que vocês acham de um filho desse? Será que ele tem problema? É um filho excessivamente violento. E ele era o líder da gangue. O Rubem era fraco. Esse aqui não. Esse tinha personalidade. E esse era assassino. Possivelmente ele que teve a ideia de matar o José. Lembra que eles iam matar o José? Daí depois jogaram num buraco e tudo mais. Ele ia matar o José. Matar o irmão. Irmãozinho, né? Como se diz, irmão do cão, né? Adivinha o que aconteceu com ele? Deserdado também. Que legal, né? Aí você vai ver lá a invasão da Síria. Adivinha quem foram as duas primeiras a serem levadas? Rubem e Simeão. Deus corrige a história. Falando sobre Simeão, que espaço há para a violência em sua casa? Xingação, altercação, fala alto, começa assim. Seus filhos já viram você, pai, levantar a mão para sua mãe? Que exemplo o seu filho tem para ser um bom marido para sua nora? Como é que acontecem as coisas em suas casas? Brigas, discussões, tapas, pontapés, chutes, pancadas. O que os filhos aprendem com isso? Que isso é certo. Eu não sei como era o ambiente na casa de Jacó, mas Simeão não inventou a violência do nada. Simeão era um homem perigosíssimo. Temos percebido os desvios de conduta na vida de nossos filhos? Eu lembro um dia que teve uma briga lá na frente de casa, não sei porquê e tal, dei um soco no nariz de um amigo, o nariz dele encheu de sangue. Saí todo contente, vitorioso. Aí meu pai soube. Gente, eu tomei uma surra tão homérica que eu lembro até hoje. Meu pai falou assim: não quero saber de meu filho batendo no filho dos outros. Não quero violência nesse sentido. Não precisa ter violência do meu pai também, né, gente? Vamos dosar aí, né? O paraibano era meio pesado. Às vezes a violência está no modo de falar. Não necessariamente no que a gente fala, mas no tom. Quando chega, o cachorro sai correndo, opa, o cachorro já ficou com medo. Precisamos dosar, prestar atenção nisso. A violência entra sutil em casa. Discurso de ódio. Pai, eu coloquei lá, falei que ele é um babaca. Filho, onde é que você aprendeu isso? Mas ele é, pai. É assim que eu te ensinei a tratar as pessoas. Vai lá, pede perdão, fala a pessoa que você exagerou, que você está errado. Diminui baixa esse tom, não seja tão agressivo. É isso que acontece, a gente não está prestando atenção, a violência vai entrando. Daqui um pouquinho está lá seu filho batendo na sua filha. Você fala, de onde veio isso? Violência. Quem influencia quem em nosso lar? Vamos prestar atenção nisso aí. O Rubem não influenciou o Simeão, agora o Simeão influenciou o Rubem. Porque o Rubem também fez parte do massacre. Olha, o mais velho que deveria ser o influenciador é influenciado pelo mais novo. Porque
porque tem um temperamento forte. De onde vem esse jeito nervoso de ser? Meu filho é esquentadinho, é o sangue da família. Depura esse sangue com o sangue de Jesus. Põe o sangue de Jesus aí, humilde, manso, dá uma mansada nesse boi bravo. Senão daqui uns dias ninguém mais aguenta esse menino. Aí matam o filho do fulano. Ei, como é que mataram meu menino? Claro, ele estava matando outros. E assim vai. A violência vai entrando, vai entrando, vai entrando. Um dia eu estava lá na igreja, em Pompeia, né? O delegado chegou lá. Esse negócio de estado interior é assim, né? O delegado Betil falou: Pastor Marcos, eu queria conversar com o senhor. Eu falei: nossa, amém, né? Pois não, delegado. Pastor Marcos, tem um rapaz que frequenta a sua igreja, não sei se ele é membro da sua igreja, mas ele bateu na irmã, a irmã é de menor. Eu estou com mandato de prisão para ele, mas eu não queria prender ele, então primeiro você conversa com ele. Meu pai do céu. Aí eu falei: quem é? Ele falou: eu trouxe o rapaz aí. E lá sentei com ele e falei: cara, você sabe que o que você fez é um crime, né? Mas minha irmã não interessa, ela é de menor, você é de maior, e o delegado está aqui, ó. Se você não pedir perdão e consertar isso aí, eu já vou entregar você para ele. Ele falou: não, pastor, eu vou consertar. Que é machão com a irmã, né? Mas quando na frente do delegado vira uma seda, um gatinho que fica enroscando nas pernas, né? De onde vem esse jeito nervoso de ser? Levi. Outro nervosinho, né? Seu nome significa unido. O Levi foi cúmplice de Simeão no massacre em Siquém. É interessante, a Bíblia entrega mesmo, né? Não a X9 de vez em quando, né? Ela falou assim: Simeão e Levi. Já colocou o nome dos líderes da gangue. Esses dois lideraram o massacre em Siquém. Mataram um monte de homens quase castrados. Então é fácil matar assim, né? Os caras estão lá cheios de dor, com febre, né? Meio molengão. Aí é só passar a espada e derrubar. Pega os homens inteirinhos para ver. Eles são covardes, assassinos covardes. Ele também, deserdado. Que legal, né? Deus teve misericórdia e ainda deu o sacerdócio para os filhos dele. E acabou então recebendo os benefícios. Quanto a Levi, vamos perguntar o seguinte: o que está por trás desse temperamento? Quando você lê a história do Levi e tal, não fica tão evidente que ele era uma pessoa nervosa, irada. Mas o que fica bem evidente no comportamento de Levi é que ele tem aquele estigma do bando. A síndrome do bando, desculpa. O que é? Você encontra um rapazinho lá, ele está trabalhando na sua empresa, muito bem, ele é comportadinho, sim senhor, para você, que é patrão dele. Aí tem jogo do Palmeiras, ele é palmeirense, e ele é da Mancha Verde, que não tem mais, né? Mas ele é radical, e ele sai batendo, e se ele encontra um corintiano, ele joga pedra, ele pega um pau. Por quê? Porque lá no trabalho ele é um porquinho. Lá na torcida ele está no meio da porcada. E lá ele se acha o javali. Não é assim? Eu sozinho era quietinho, mas quando eu juntava com o bando, a coisa fervia, gente. Eu sabia disso. Pedrada, paulada e balaústre, né? Lá em Campo Grande era balaústre, porque o negócio é perigoso lá. Meus irmãos também, quietinho, era um anjo. Quando juntavam os montes, era aquela confusão, aquela brigaceira. É a síndrome do bando. Tá sozinho, uma seda, menino educado. Aí junta com o bando, vira um nazista, cabeça raspada, que sai matando judeu, negro e quem encontrar pelo caminho. Tem gente assim. Às vezes até na igreja, tá bonzinho. Aí vai lá no time de futebol, ou às vezes o pai, né? Na igreja ele é bonzinho e tal. Aí vai lá assistir o jogo de futebol do filho. Quase bate no técnico, no juiz, na torcida contrária. Porque lá ele se acha livre para ser quem ele é, violento. Lá no seminário, tinha aluno que parecia uma santidade. A gente percebia que ele era candidato não ao pastorado, mas ao querubinato.
Mas quando ia para o campo de futebol, a gente percebia que ele ia ser querubim lá no inferno. Metia a boca em todo mundo, chutava todo mundo, e não dava, né? Por que isso? Por que essa diferenciação? Levi é assim, de boa, tranquilão, juntou com Simeão, vira o bicho. Quem influencia esse filho? Já parou a pensar quem está influenciando o seu filho? Quem na igreja está influenciando o seu filho? Eu recomendo que o Marcelo Kubotso influencie seu filho. Eu recomendo que um outro irmão aqui que tem um testemunho de vida influencie seu filho. Quem está influenciando o seu filho? Quem está influenciando a sua filha? Quem está direcionando os passos dela? O Simeão influenciava o Levi. O Simeão era um homem irado, perigoso. Levi era perigoso também. Do que ele é capaz quando está andando em grupo? Do que ele é capaz? Eu me lembro que uma vez eu estava jogando futebol na rua e tinha 2 paraguaios mesmo, nascidos no Paraguai, falavam Guarani, xingavam a gente de Guarani. E a gente estava jogando bola na rua, eles chegavam, eles também não eram nada de flor de se cheirar. Eles chutavam as latinhas de óleo que a gente colocava na rua para jogar futebol. E um dia eles foram fazer isso, nós combinamos de deixar os nossos estilingues com pedras na guia. E quando estávamos jogando, eles vieram, nós nos encostamos, eles chutaram, eu dei uma pedrada na cabeça do tal do Pete, que ele saiu gritando. A coisa foi horrível, mas foi uma pedrada muito bem dada. Quietinho eu corria dele, mas quando juntou o bando com o estilingue, a coisa era diferente. Será que seu filho é assim? Presta atenção. De repente em casa um anjo, fora um demônio. Judá. Andar rápido com Judá aqui. Louvor, ok. É interessante que o Simeão sugeriu matar. Judá falou, matar não, vamos vender. Legal, né? Vamos matar o irmão não, vamos vender. Melhor, né? Mas também foi ele que sugeriu vender o José. Ele era vamos assim dizer, um Dom Juan. Ele achou uma mulher lá que não era crente, casou com ela, teve 3 filhos. 2 filhos morreram porque eram maus, a Bíblia diz assim, Deus os matou. E o terceiro sobreviveu. Aí ao invés de ele entregar o terceiro para a nora, para cumprir a lei do levirato, ele ficou com medo de que a maldição estivesse com a nora, né? Já morreu 2 na mão daquela mulher, o terceiro vai morrer também. Só que aí a nora descobriu isso e deu uma armada lá e tal, se fantasiou de prostituta e teve relações com ele, ou seja, ele teve filho com a nora. Gêmeos, inclusive. E a graça de Deus é tamanha que um dos gêmeos se tornou o antecessor de Jesus, né? Deus é tremendo, né? Ele, como filho, até que teve um comportamento tranquilo. Foi como pai, foi como sogro, foi como marido que ele teve alguns desvios de conduta sérios, que se parece um pouco com a conduta do próprio Jacó. Olhemos para Judá e vamos nos perguntar algumas coisas. Pode passar o próximo. Que tipo de ética o Judá tem? Já parou para perguntar para o seu filho quais são os seus valores na vida? Filho, você pensa mesmo em ser um homem honesto, trabalhador? Você tem esse ideal de vida ou você está pensando em levar a vida do jeito que der? Como é que você vê um relacionamento com uma mulher descrente? Como é que você pensa, por exemplo, que você vai educar seus filhos? Por que se interessa por mulheres descrentes? De repente seu filho aparece com uma moça, você não sabe de onde veio, quem é a família. Aí depois você vai descobrir, é filho do narcotraficante da cidade. Onde se achou essa mulher? Deve ter achado na boca, né?
Um bom lugar para achar a filha do narcotraficante. Por que ele não se interessa pelas moças da igreja? Boa pergunta, né? Ele é conivente com os erros de seus irmãos ou é um contestador? Apesar de ser uma pessoa influente, a gente percebe que ele era manipulado. Simeão literalmente liderava o bando e Judá seguia as orientações dele. Ele só contrariou Simeão no quesito vendeu José. O resto ele participou inclusive do massacre lá em Siquém. Como ele se relaciona com o sexo oposto? A gente percebe desvios de conduta dele com a nora. Porque a nora, como é que ela teve a ideia de enganar ele e se vestir em prostituta? É porque ele tinha o costume de procurar prostitutas. E ela sabia disso, então ela se fantasiou de prostituta e seduziu ele. De repente você está achando que seu filho é inocente, ingênuo, e ele é um grande frequentador do prostíbulo perto da sua casa. Um dia eu fui fazer uma visita lá e tal, cheguei lá na casa de um rapaz e tal, ele estava usando droga, né? E aí o pai dele falou: pastor, vê se eu dar um jeito nesse menino aí, porque a coisa está complicada, ele perdeu um Fusca ontem. Aí eu pensei que ele tinha capotado o Fusca. Ele entregou o Fusca no Baixo Meretristo de Oriente. E rapaz, que noite complicada é essa, hein? Literalmente ele teve que deixar o Fusca pagar a conta que ele arrumou lá. Daí eu sei que chegou lá e pagou por tudo, todos e tal, e o Fusca ficou lá. E tinha gente atrás dele cobrando dívida de droga. Aí às vezes perguntam: como é que meu filho chegou a isso aí? Como é que ele se relaciona com o sexo oposto? Como é que ele vê as mulheres? Como objeto? Como fonte de prazer sexual para ele? Como é a ética desse seu filho? O que ele pensa da vida dele? Parece que o Judá era realmente um mal educado no que diz respeito a essa parte da vida, o relacionamento com o sexo oposto. E ele demonstrou isso com a sua nora. O caráter veio à tona no incidente da nora. O Dan, quase nada a dizer sobre esse cara, tá? Isso significa juiz, né? Tem muito a respeito dele, e Jacó falou que ele é uma serpente junto ao caminho. Não deve ser coisa boa não, hein? Mas tudo bem. O Naftali, o nome dele significa lutando. Esse cara deve ter lutado muito na vida. Pouco se sabe sobre a sua vida, e ele é comparado com uma gazela solta. Eu acho que ele era São Paulino. É uma suspeita que eu tenho, né, pastor Luiz? Se fosse um gavião, né, da Fiel, mas é uma gazela solta. É São Paulino, certeza. Gad, o nome dele significa afortunado. Ele era, como assim dizer, um abençoado, né? Não sabemos quase nada, e fala bem dele que era um valente perseguidor. Azer, esse era feliz. Certamente ele via sorrindo para um lado, né? Seu nome significa felicidade. E Jacó abençoou ele com mesa farta. Vocês querem uma bênção dessa? Maravilha, né? Sacar. Eu não entendi essa. Alugado. O alugado vem cá e tal, né? É porque esse aqui ele participou de um conluio entre as irmãs, né? A Raquel emprestou o Jacó para Lia, e aí nasceu Issacar. Complicado emprestar o marido para a irmã, né? Pouco se sabe sobre a sua vida particular, e o Jacó se refere a ele como um jumento forte, mas que se acomodou ao serviço servil. Zebulon, honra. Jacó abençoou ele, dando as terras costeiras ao mar Mediterrâneo. Chegamos em Diná. O que acontece com a Diná? Não acho que tem maldição no nome, tá, gente? Ela tem esse nome Diná, significa julgada. Não acho o nome muito feliz para ela, né? Mas é a única filha de Jacó. Ela foi seduzida por Siquém, filho de Amor, o siquemita. Por sua causa, por causa dela, o Simeão e Levi ordenou a morte dos siquemitas. Estima-se que 40 homens morreram nesse massacre. Mas por quê? Vamos avançar mais um.
entender o seguinte. A Diná chegou em Siquém, e aí você imagina, né? Andando no deserto, de repente eles chegam numa cidade. A Diná, toda empolgadinha, resolveu conhecer o shopping center da cidade. E ela foi lá, ela viu as lojas, e aí estava passeando toda bonitinha, cheirosinha, encantadora. De repente, um playboy chamado Siquém, filho de Amor, que era o rei da cidade, olhou para ela e falou: nossa, que menina engraçadinha, que linda, que maravilhosa, nunca vi por aqui. Aí chegou lá com aquela pinta, né, de galã, seduziu a mocinha, aí ela se encantou com ele levou para casa dele, e lá ele teve relações sexuais com ela. Ela volta para casa e pelo jeito a experiência não foi boa, e ela conta para o pai. Pai, eu fui na cidade, um carinha chegou lá e tal, eu tive relações sexuais com ela. Queridos, vivemos numa sociedade hoje onde essas coisas não estão assim tão, vamos assim dizer, levada a tão grande importância como na época do Jacó. Sabe o que acontecia para uma mulher que fosse violada como a Diná? Ela nunca mais se casaria. Nenhum homem casaria mais com ela. Ela morreu solteira. Já imaginou isso? Porque um dos requisitos para se casar naquela época era ser virgem. Olha o que essa menina fez com a vida dela. E a hora que ela achou que as coisas iam dar certo, Simeão foi lá e matou o pretendente dela. E possivelmente Diná morreu solteira. Por causa de uma fé. Aí a pergunta que eu faço é: quem é o padrão de vida afetiva dela? As Kardashians? Aquela que apresenta Amor e Sexo, né, na Rede Globo? É ela? Quem é o referencial da sua filha? A artista global? Quem é o referencial afetivo da sua filha? Quais são as ilusões da sua filha? Você já sentou com a sua filha e falou assim: filha, quais são as ilusões que andam aí na sua cabecinha? Ah, eu quero casar com um homem perfeito, filha. Acorda. Ai, mãe, eu queria tanto casar com um homem que me tratasse como uma princesa. Tem que casar com um príncipe, não vai casar com um sapo, que sapo vai tratar você como uma sapa, né? Você já viu como que seu pai me trata? Você quer um homem igual a ele? Então você vai ter que encontrar esse homem na igreja, não lá na balada. Entendeu? Chegar para sua filha e falar assim: eu encontrei seu pai na igreja. Agora sua tia encontrou o seu tio no bar. Seu tio é um pé de cana e seu pai é um crente fiel. Entendeu a diferença? Onde é que sua filha vai encontrar o genro? Na lagoa? Ah, eu vou lá na festa do peão em Pompeia para ver se eu acho um namoradinho. Vai encontrar lá um bruto, tão delicado como um coice de mula. E depois: ah, mãe, meu marido bateu em mim. Ué, onde você encontrou ele? Lá no rodeio. O que se esperar daqueles indivíduos? Tudo bem, tem gente boa lá, mas o que se esperar daqueles indivíduos? Eles falam que é para meter o reio e socar a espora. Essa é a fala deles. Quais são as ilusões da sua filha? Seria ela um muro ou uma porta? Estou me referindo a uma referência lá em Cantares, que diz assim: temos uma filha. Será ela um muro?
O muro quer dizer, ela tem proteção, ela está protegida. Ou será que ela é uma porta, ela está aberta? Se for uma porta, faremos uma parede. Se for uma porta, nós vamos cercar essa filha. É isso que está lá em Cantares. Vamos proteger o coração dela. Vamos fazer de tudo para que ela não se iluda, para que ela não se encante com os monstrinhos, os gremlins que estão espalhados por aí, querendo proliferar. E é interessante que esses brutos têm um monte de filho, né? Como ela vê o relacionamento misto? Ah, pai, ele não é crente, mas eu vou levar para a igreja e vai se converter. Vai não. 99,9% de chance que ele não vai se converter. Tinha uma mocinha na igreja batista, de onde eu vim, lá de Campo Grande, que ela cantava muito bem, tinha uma voz maravilhosa, cantava no coral e tal. Aí apareceu um rapaz lá na igreja, esses malandro, deu uma de convertido, seduziu ela, levou ela para o altar, casou com ela. Na lua de mel, ele disse para ela: acabou a igreja. Você não vai mais na igreja, que agora quem manda em você sou eu. O sapo se revelou. Casamento misto tem sido problemas para muitas mulheres, principalmente mulheres. E um problema pastoral, né, pastor Luiz? Às vezes a gente está lá, aparece uma irmã muito complicada com a vida dela, ela foi criada na igreja, mas casou com um cara que não é da igreja. E aí você herda esse abacaxi. É complicado, né? Por que não conversamos essas coisas com nossos filhos? Por que não abordamos essas coisas? José. Ele é o primogênito de Jacó e Raquel. Significa crescido. É o filho predileto, tesouro da mamãe, né? Um sonhador, odiado por seus irmãos, vendido aos ismaelitas, escravo e prisioneiro no Egito, foi promovido a primeiro-ministro. Foi o herdeiro de Jacó que recebeu a herança que era do Rúben. O Rúben vacilou, o José recebeu a herança. Quanto a José? Uma boa pergunta, né? Temos filhos preferidos? Às vezes o filho fala com a gente, né? Ah, pai, você gosta mais do André do que de mim. Nunca falou isso, né, Marcelo? Não, né? A gente ouve em casa, às vezes lá, Raquel: ah, pai, vocês gostam mais do Lucas do que de mim. Aí eu acho que, puxa, deve ser que é verdade. Aí chega o Lucas: pai, você gosta mais da Raquel do que de mim. Eu falo: agora sim, hein? Decide aí vocês dois, né? Mas não tem às vezes essa questão de, às vezes, ser mesmo você ter filho predileto? O Jacó tinha um filho predileto, era o José. Aí ele vai lá e põe uma roupinha maravilhosa, toda colorida, quase dizendo assim: este é um alvo, atire nele. Praticamente foi o que ele fez, não é? Tá aqui meu queridinho, os outros, ó, no queridinho. Deu o que deu, foi vendido. Ah, os irmãos erraram. Erraram, mas o Jacó também. Eu não entendo porque vocês brigam tanto. É porque você tem um preferido, os outros brigam com o preferido. Entendeu a ideia? Você faz um pudim, o primeiro pedaço do pudim é do indivíduo. E o primeiro pedaço é maior que todos. E aí você acha que não é preferido. Tudo que você faz pensando naquele filho, e o outro, e os outros. Às vezes nós pais contribuímos para a desavença entre os filhos. Os problemas entre eles. Quais são os danos que podemos causar aos filhos por ter preferidos, protegidinhos? O filho mais novo pisou na bola, pancada nele. Mas aí aquele filho queridinho e tal, poupado. Às vezes é o contrário, né? Eu era o caçulinha, aí em casa, aí a minha mãe fala assim: ai, meu filhinho. Até hoje meu irmão mais velho: você é o filhinho. Filhinho da mamãe. Por que ele está dedurando os irmãos dele? Parece legal. E eu estou dizendo que o José entregava, principalmente o Simeão.
Volta e meia e fala: ô pai, o Simeão aprontou mais uma. Só que o pai deveria ter sentado com José e falar: José, presta atenção nisso aí, cara. Esse seu comportamento está atraindo a ira dos seus irmãos. Eu não quero que você fique dedurando seus irmãos, porque eles vão ficar sabendo, você vai ser odiado por eles. Presta atenção. Você está pedindo para apanhar. Não é assim? Como ele vê seus irmãos? Ah, ele teve uma visão lá que os feixes dos irmãos se dobravam diante dele. Eu sei que aconteceu e tal, mas você acha que os irmãos ficaram felizes? Né? Oh, que história é essa? Os irmãos falaram: ué, quer dizer então que você é o bonzinho, o bambam e tal? Para com isso, rapaz, você é bobo, é? Depois ele falou assim: não era só isso não, também tinha as 12 estrelas e o sol e a lua. Aí o Jacó: peraí, agora eu também entrei nesse negócio? Que conversa é essa, garoto? Presta atenção no que seus filhos estão dizendo. Às vezes está tudo bem, foi profético e tudo mais, aconteceu sim, mas presta atenção, às vezes essas ideias que ele tem, ideia megalômica, ele está achando que ele é o melhor de todos e assim por diante, e esse comportamento pode ter problemas, e teve, né? Ele foi vendido. Benjamim. O tempo está acabando, ainda bem que a lista também acabou. Esse aqui, ele, dia que nasceu, a mãe morreu. Sua mãe colocou o nome dele de Benoni, filho da minha dor. Mas aí, pela graça de Deus, Jacó disse: Benoni não, Benjamim, filho da minha destra. Jacó o compara a um lobo selvagem. Quanto ao Benjamim, vamos fazer 3 perguntinhas. Como tratamos o filho caçula? Às vezes os pais, né, e tal, o primeiro filho, ele trata com rigor. O filho já está com couro curtido. Aí nasce o caçula não tem nada, quase não recebeu disciplina. Aí o filho mais velho fala: quer dizer que para mim era pau, para ele carinho. Às vezes isso acontece. Você vai ver foto, às vezes o filho, o mais velho, né, foi tratado de qualquer jeito. Aí o mais novo tem mais foto dele no Facebook do que sua na vida toda. Será que não está havendo um desequilíbrio aí nessa questão? Que tipo de privilégio concedemos a ele por ser o caçula? Ah, é o caçula, coitadinho, vamos proteger ele. Eu fui o caçula, eu acabei recebendo privilégio, sim. Meus pais erraram nisso. Às vezes meus irmãos falam assim: porque a gente trabalhava, você ficava em casa estudando. Graças a Deus, né? Eles não estudaram porque não quiseram também, viu? Quando ele se tornará um homem? Eu estava conversando com a mãe falou assim: o meu bebê está indo para a faculdade. Eu pensei no poderoso chefinho, né? Deve ser. Meu bebê está indo para a faculdade. Será que é faculdade de pediatria, alguma coisa assim? É confuso, não? Um menino de 20 cacetada, deve ter uns 22, 23. Meu bebê. Já pensou? Que coisa? Aí liga lá a mãe do rapaz ali, que eu esqueci o nome da sua mãe, rapaz, agora, imagina, eu ia ilustrar aqui. Rosana liga: ai, meu bebê, como tá você? Põe no Viva Voz, você vai ver o que eu vou falar pra ela. Ô, Rosana, presta atenção, um menino maior que a gente. Que bebê coisa nenhuma, quando é que ele vai virar homem? Trata ele como homem, né? Como é que está esse homem feito aí? Acabei de fazer a barba, mãe. Não é melhor? Do que, eu sou o queridinho, protegidinho, tesouro da mamãe. Parece o Kiko, né? E aí? Aí quando ele casa, ele quer que a mulher dele seja a mãe dele. Já viu algum caso assim? Aí ele tem 30 anos, você vê, ele se veste igual um adolescente. Passou da fase de ser homem, não sei o que vai ser, né? Tem muitos filhos assim, mimadinhos. Por que eu estou falando do Benjamim assim? Quando o José estava no Egito, ele mandou prender o Simeão. Você viu que o José é esperto, né? Ele segurou o nervosinho. Aí ele prendeu o Simeão.
Aí ele falou assim, eu libero o Simeão aqui desde que vocês tragam o Benjamim. Aí os irmãos, o Benjamim não, o Benjamim é o dodói do papai. Se acontecer alguma coisinha com o caçulinha, papai vai morrer chorando. Só que esse caçulinha aqui já tinha quase 30 anos. Não era menininho, não. Se você pegar a cronologia dele, você vai descobrir que já eram homens feitos. Quando José estava no Egito, esse menino, esse caçulinha aqui, tinha pelo menos uns 25. Então não era garotinho em casa, protegidinho, não. Já se tivesse cometido crime, ia direto para o Xilindró. Vamos falar uma coisa doutrinal aqui, para a gente fechar com chave de ouro, porque a gente falou mal dos coitadinhos. Para terminar. Os filhos de Jacó. Dois lados da mesma moeda, graça e responsabilidade pessoal. A graça que salva também educa. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. Queridos, a gente precisa pregar a graça de Deus. Mas a gente precisa apresentar a graça de Deus, não a graça que a gente acha que é de Deus. Tem diferença, tá? A graça de Deus diz que Deus te aceita como você é. Mas a graça de Deus também diz que Deus quer educar você para ser semelhante a Jesus. É a graça que nos educa a renunciar à impiedade e paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a volta do Senhor. Os filhos de Jacó eram netos de Isaac, bisnetos de Abraão. Eles eram herdeiros da aliança de Deus com Abraão. Seus filhos são abençoados por Deus, herdeiros da aliança de Deus em Cristo Jesus com você, pai. Jacó foi agraciado por Deus. Ele reconhece isso. Eu gosto dessa versão que diz assim: reconheço que não sou digno de toda bondade e lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, agora posso formar 2 exércitos. Jacó estava dizendo assim: eu fui um grande suplantador, mas a graça de Deus suplantou toda a minha maldade, porque a graça de Deus foi além do que eu mereço. Os filhos de Jacó também foram agraciados por Deus. Deus não viu nada neles que os recomendasse. Essa é a grande lição que nós aprendemos. Deus não viu nada em você, Deus não viu nada em mim que me recomendasse ou que recomendasse você. Nesse sentido, somos iguais, ou às vezes piores que os filhos de Jacó. Mas Deus viu tudo neles que pudesse usar para o louvor da sua glória. Deus viu em você tudo que Ele poderia usar para o louvor da glória dEle. Assim Deus é o Deus dos filhos de Israel. Deus é o Deus de Ruben, Simeão, Levi, Dan, Judá, Gad, Azer, Naftali, Zebulon, Issacar, José, Benjamim e Diná. Deus é o Deus dos seus filhos. Consagre-os a Ele. Essa é a essência da graça de Deus. Por outro lado, Deus não os isentou de seus erros. Ruben, o sensual, perdeu o direito de primogenitura. Simeão e Levi, sanguinários, deserdados. Todos, exceto Benjamim, sofreram por haver vendido José aos ismaelitas. Foram presos no Egito. José colocou eles numa situação muito delicada. Paulo ensinou: onde abundou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Cristo Jesus nosso Senhor. O transbordamento da graça pode ser entendida como não pode ser entendida, às vezes pode ser entendido como licença ao pecado, e isso é um risco que Deus escolheu correr ao usar a graça para conosco. Mas Paulo completa: que diremos? Vamos continuar no pecado para que a graça aumente? Resposta de Paulo: de modo nenhum. Paulo usa as palavras mais enfáticas. Ele diz ouk mede, que significa nunca, jamais.
Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Fomos sepultados com ele em sua morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos novidade de vida. Aplicação para encerrar. Deus nos ama e nos aceita como somos. Deus ama seus filhos e os aceita como são. Como são. Mas seu amor é tão grande que Ele não quer que sejamos ou continuemos sendo quem somos. Porque Deus amar você não significa que Ele concorda com você. Porque é possível amar sem concordar. Você pode amar o seu filho e discordar do seu mau comportamento. Sim, você pode. Porque amar não é concordar. Às vezes concordar é não amar. Ele quer tornar-nos semelhantes ao seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O maior exemplo disso nós encontramos na parábola do filho pródigo. Por graça, em Lucas vemos um pai que ama, perdoa e restaura um filho que estava morto e voltou à vida, perdido e foi achado, sem contudo evitar que perdesse a vida. Mas também vemos um pai que não aceita ser patrão de seu filho porque esse se perdeu na vida. Por graça o recebe como filho e o trata como tal, apesar dos protestos de seu irmão. Deus sabe que nós somos pecadores, mas Deus, Ele quis amar pecadores. Ele escolheu nos amar. E assim como Ele amou os filhos de Israel, Ele também nos ama. Ama os nossos filhos. E por isso nós precisamos ser mais atenciosos aos nossos filhos. Eu digo isso para mim. Para olhar e pensar como tem sido a minha participação na vida dos meus filhos. O que eles têm visto em mim. Santidade, dedicação a Deus. Ter tempo para conversar com os filhos. Não ficar atolado de trabalho, levar trabalho para casa e daí depois, de repente, você chega assim, é formatura do João? Ele terminou o ensino fundamental? Não, ele terminou a faculdade. Você fala, é. Tão alienado. Que não sabe nem o que está acontecendo com a vida dos filhos. Vamos ser pais mais atentos. Queridos, hoje nós vivemos na sociedade que ou a gente cuida dos filhos, ou pessoas mal intencionadas vão desviá-los para o caminho do mal. E eles estão cheios nas escolas, nas universidades. Vocês têm visto vídeos aí. Me parte o coração saber que muitos pais enviam seus filhos para a faculdade para depois ver os seus filhos andando pelados lá, protestando contra nada. Um dia eu fui numa universidade onde eu fiz um mestrado e eu cheguei lá e estavam em greve. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo greve? É porque uns policiais bateram nos alunos lá no Chile. Meu Deus. Amém, né? Vamos orar? Curve sua fronte. Como você tem exercido a sua paternidade? Como você tem exercido a sua maternidade? Temos sido bons pais para os nossos filhos? Nós sabemos o que acontece na vida dos nossos filhos? Participamos da vida deles? Eles estão seguindo a Jesus ou já o abandonaram? Senhor, tem misericórdia de nós. Como Jacó, a gente se sente muito falho em muitos aspectos. E nós queremos acertar, nós queremos fazer a coisa certa, abençoar nossos filhos antes que seja tarde. Por isso pedimos graça e misericórdia, que abençoe os nossos filhos. Que o Senhor nos ajude a ser bons pais, pais que criam seus filhos no temor do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Acho que tem recadinho aqui, né?